Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Assim Facilita. Estamos de volta com conteúdo novo e exclusivo para vocês. Antes de mais nada, agora ficou muito fácil contribuir com o nosso canal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu Pix. Dessa forma, vocês poderão contribuir com valores a partir de 1 centavo. Se esse conteúdo for de proveito para você, se te ajudar, se tirou alguma dúvida, faça da gratidão um exercício, faça da gratidão um atributo comum na nossa sociedade. Outra coisa que vocês podem fazer para nos ajudar muito é deixando um like, comentários, sugestões e, acima de tudo, se inscrevendo no canal. Bom, sem mais delongas, vamos direto para o conteúdo de hoje. Um engenheiro foi encarregado de projetar um dispositivo no qual um disco uniformemente carregado, de raio R, produz um campo elétrico. O módulo do campo é mais importante em um ponto P do eixo do disco, a uma distância 2R do plano do disco. Figura A. Para economizar material, decidiu-se substituir o disco por um anel, com o mesmo raio externo R e um raio interno R sobre 2. Figura B. O anel tem a mesma densidade superficial de carga que o disco original. Qual é a redução percentual do módulo do campo elétrico no ponto P? O disco da figura A possui cargas uniformemente distribuídas ao longo de toda a superfície. Estas cargas uniformemente distribuídas produzem, no ponto P, um dado vetor de campo elétrico. Este vetor de campo elétrico é perpendicular à superfície do disco e está contido nesta reta demonstrada no esquema. A razão pela qual o vetor resultante de campo elétrico no ponto P é perpendicular ao disco e está contido no eixo central representado na figura tem relação com a simetria do disco. E isso já foi muito bem detalhado numa aula aqui do canal. Eu deixarei o link desta aula na descrição deste vídeo. Uma ideia fundamental para compreender bem este problema é que o vetor de campo elétrico resultante no ponto P tem origem na somatória de todos os vetores de campo elétrico infinitesimais no ponto P que se originam devido à existência de todas as cargas infinitesimais ao longo da superfície do disco. Na figura B, nós teríamos o mesmo objeto da figura A, se não fosse pela remoção de uma parcela importante da superfície central. Tendo em vista que o raio externo da figura B é igual ao raio da figura A, tendo em vista que a densidade superficial de cargas de B é igual à densidade de A, e tendo em vista a importante remoção de superfície na região central da figura B, é de se esperar que o vetor resultante de campo elétrico no ponto P da figura B seja diferente do vetor resultante de campo elétrico no ponto P da figura A. Galera, agora eu preciso conversar com vocês uma coisa muito séria. Este enunciado aqui apresentado foi tomado da edição 10. Na edição 10 se pede a redução percentual do módulo do campo elétrico no ponto P. Vamos focar a atenção apenas na redução do módulo do campo elétrico no ponto P. Bom, para descobrir esse valor, podemos fazer o seguinte. O módulo do campo elétrico no ponto P, tendo em vista a existência do disco, menos o módulo do campo elétrico no ponto P, tendo em vista a existência do anel. Essa subtração nos dará como resposta a redução do módulo do campo elétrico no ponto P. Para descobrirmos a redução percentual do módulo do campo elétrico no ponto P, teremos que pegar a subtração que fizemos e dividir pelo módulo do campo elétrico no ponto P, tendo em vista a existência do disco, e no final multiplicar por 100. Há ainda uma segunda estratégia
para o cálculo da redução percentual do módulo do campo elétrico no ponto P. Para isso, precisamos considerar a parcela de superfície que foi subtraída da figura B. A subtração de parcela da superfície da figura B gerou redução do módulo do campo elétrico no ponto P. A redução percentual do módulo do campo elétrico no ponto P é igual ao módulo do campo elétrico produzido pela parcela subtraída sobre o módulo de campo elétrico no ponto P devido à existência do disco, vezes 100. As duas estratégias citadas para a resolução do enunciado estão descritas aqui embaixo de forma matemática. Nós vamos optar pela última estratégia aqui descrita. Quem tentou resolver pelas edições 7 e 8 passou nervoso. Nessas edições se solicita a razão entre o novo campo no ponto P, devido à figura B, e o campo antigo, devido à figura A. Para se resolver o enunciado das edições 7 e 8, a estratégia adotada teria que ser essa: razão igual módulo do campo elétrico do anel sobre o módulo do campo elétrico do disco. Ocorre que, nas edições 7 e 8, se pede uma coisa, e nas edições 9 e 10, se pede outra coisa. Dessa forma, temos estratégias de resolução diferentes e resultados diferentes. No entanto, os gabaritos apresentados nestas edições são todos iguais. Dessa forma, se o aluno estiver seguindo as edições 7 e 8 e quiser respeitar o gabarito, ele terá que desconsiderar essa pergunta aqui e considerar a pergunta das edições 9 e 10. Para resolvermos o problema de fato, teremos um primeiro objetivo, que é calcular o módulo do campo elétrico no ponto P para o disco da figura A. Percebam que esse módulo será chamado de E-disco. O segundo objetivo será calcular o módulo do campo elétrico no ponto P para um disco que, hipoteticamente, ocupasse o espaço vazio no interior do anel da figura B. Esse módulo será chamado de E-disco retirado, só para não fazermos confusão. Após atingir os objetivos iniciais, bastará aplicar a estratégia, que é E-disco retirado sobre E-disco vezes 100. Isso trará como resposta a redução percentual do módulo do campo elétrico solicitada no enunciado. Para resolvermos o problema proposto, é fundamental o conhecimento da fórmula para cálculo do módulo do campo elétrico para um disco carregado com raio finito. A fórmula é essa que está no quadro. E igual sigma sobre 2 vezes ε0 vezes 1 menos z sobre raiz quadrada de z ao quadrado mais r ao quadrado. A fórmula utilizada para resolver o problema atual já foi demonstrada neste canal. O link desta demonstração será deixado na descrição do vídeo. Para que não haja dúvidas, na fórmula, E é o módulo do campo elétrico dado em newtons por coulomb, sigma é a densidade superficial de cargas e a unidade é coulombs por metro quadrado, ε0 é a permissividade do vácuo, é uma constante, e sua unidade é coulombs ao quadrado por newton vezes metro ao quadrado, z, a distância linear do centro do disco ao ponto considerado, sua unidade é em metros, e r é o raio do disco, que possui também unidade linear em metros. Embora o aluno não precise se assustar com ε0, ele precisa ter cuidado. ε0 é a permissividade do meio. No caso, o nosso ponto está imerso no vácuo. Então, vamos usar ε0 como uma constante vinculada ao vácuo. Se o nosso ponto estivesse imerso em outra substância, teríamos um outro valor para a constante. O que ocorre na fórmula é o seguinte: quanto maior o valor de ε0, menor o valor do módulo do campo elétrico. Ora,
É fácil analisar isso. Se nós mantivéssemos o numerador constante e aumentássemos o denominador, então dividiríamos algo por um número maior. Portanto, a tendência seria que o módulo do campo elétrico caísse. Então, tomem cuidado com isso. Embora a palavra seja permissividade, o que ocorre em termos práticos é que, se essa permissividade aumenta, o módulo do campo elétrico diminui. Para completarmos essa fase da análise, a partir de agora, vamos perceber a permissividade como sendo uma forma de quantificar a dificuldade de se construir fluxo elétrico num dado meio. Não se assustem, o fluxo elétrico será estudado em detalhes quando entrarmos em lei de Gauss. Agora que temos essa fórmula em mãos, poderemos descobrir E-disco. Daqui para frente, nós vamos chamar o raio do disco da figura A de R1. Vamos fazer as substituições necessárias. Z é a distância entre o disco e o ponto P considerado. É dado no enunciado, vale 2R1. Portanto, substituiremos Z tanto no numerador quanto no radicando do denominador. R será substituído por R1. De agora em diante, eu vou narrar só as partes principais. No radicando, eu resolvi os quadrados. 2R1 ao quadrado se tornou 4R1 ao quadrado. R1 ao quadrado permaneceu R1 ao quadrado. Na linha seguinte, a única coisa que eu fiz foi somar 4R1 ao quadrado com R1 ao quadrado, obtendo 5R1 ao quadrado. Na linha seguinte, separei as raízes. Na próxima, permaneci com raiz quadrada de 5. No entanto, eu cortei o índice dessa raiz com esse expoente, ficando apenas com R1. Portanto, no denominador ficamos com raiz quadrada de 5 vezes R1. Agora podemos cortar R1 com R1. Depois, 2 dividido por raiz quadrada de 5 é aproximadamente 0,89. 1 menos 0,89 igual a 0,11. Portanto, E-disco igual 0,11 vezes sigma sobre 2 vezes ε0. Novamente, com esta fórmula em mãos, agora vamos descobrir E-disco retirado. A diferença agora, quando nós formos substituir, é que no lugar de R, colocaremos R1 sobre 2, porque o raio do disco que foi retirado é a metade de R1. Na linha seguinte, resolvemos os quadrados. 2R1 ao quadrado igual 4R1 ao quadrado. R1 sobre 2 ao quadrado, R1 ao quadrado sobre 4. Percebam que este expoente vem para R1 e vem para 2 também. Por isso que ficamos com R1 ao quadrado sobre 4. No passo seguinte, eu fiz a somatória das frações. Mínimo múltiplo comum entre 4 e 1 é 4. 4 por 1, 4, vezes 4R1 ao quadrado, 16R1 ao quadrado. 4 por 4, 1. 1 vezes R1 ao quadrado, R1 ao quadrado. Dessa linha para essa linha, é importante notar o seguinte. Raiz quadrada de uma fração é igual a raiz quadrada do numerador sobre a raiz quadrada do denominador. A raiz quadrada do denominador vale 2. E em cima, eu apenas separei as raízes. Dessa linha para essa linha, o que eu fiz foi o seguinte. Raiz quadrada de R1 ao quadrado é igual a R1. Cortei o índice com o expoente. Daqui para cá, o que eu fiz foi o seguinte. Cortei R1 com R1 e troquei raiz quadrada de 17 sobre 2 por 2,06. Agora, 2 sobre 2,06, aproximadamente 0,97. 1 menos
0,97, 0,03. Portanto, E disco retirado igual 0,03 vezes sigma sobre 2 vezes ε0. Com E disco e E disco retirado em mãos, podemos calcular a redução percentual do módulo do campo no ponto P de acordo com a estratégia que tínhamos delineado. E disco retirado sobre E disco vezes 100 é igual a 0,03 vezes este fator sobre 0,11 vezes este fator, tudo vezes 100. Logo, podemos cortar este fator com este fator. 0,03 sobre 0,11 vezes 100 igual a 27,3%. Dessa forma, encontramos a redução percentual do módulo do campo elétrico no ponto P, que esperávamos encontrar. Só mais um detalhe. No livro, o gabarito é 28%, mas percebam que eu fiz generosos arredondamentos aqui. Então, por isso que o meu resultado se distanciou um pouquinho do que está no gabarito do livro. Galera, encerramos aqui mais um conteúdo e eu espero que tenha sido bastante proveitoso a todos vocês. E agora temos uma novidade. Vocês podem seguir a gente lá no Instagram. Temos material de apoio, novidades, bastidores, enfim, informações que vocês podem gostar. Agora no YouTube, vocês podem deixar também um like, comentários, sugestões e se inscrever no canal. Vai ser de muita ajuda. E também não se esqueçam de compartilhar com os colegas de sala, porque a sua dúvida pode ser a do seu colega também. Mais uma vez, espero que tenha sido tudo muito proveitoso. Vamos ficando por aqui. Um abraço e espero vocês no próximo vídeo.